Oi pessoal! No vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo que tá bem atrasadinho aqui no canal, que é finalizando aqui o diário de gestação. Então eu já gravei, né, já tem aqui no canal o relato do primeiro e do segundo trimestre de gestação. E agora eu vim trazer o relato do terceiro trimestre da gestação. Então eu fui sempre anotando ali, né, deixando os registros dos últimos 3 meses. E agora eu vou compartilhar aqui também, né, deixar esse registro. E na sequência, já vou colocar também os vídeos da Mariana, do nascimento, relato de parto. Então se inscreva no canal para continuar acompanhando e vem conferir o vídeo de hoje. E foi no terceiro trimestre que eu fiz o ensaio de gestante. Então fiz as fotos ali com 27 semanas. Eu gostei de ter feito, né? Eu sei que fica lindo as fotos quando tá ali na reta final mesmo, né? Que a barriga tá enorme. Mas eu quis fazer com 27 semanas porque eu não queria ficar deixando as coisas meio que pra última hora. Então tudo que eu podia antecipar, eu fiz. Então, o ensaio de gestante, né, eu fiquei com receio de ficar deixando muito pra frente e ficar cansativo, né? Na época, estava bem quente, né, então nós vivemos aí ondas de calor. Então, isso fazia também, né, fica mais ofegante e tudo mais. Então, eu fiz o ensaio de gestante com 27 semanas, gostei e recomendo você fazer assim antes, né, não deixar para último momento. Sobre o ensaio, né, eu sou suspeita para falar porque eu gosto muito de registros, né, eu gosto muito de ter fotos dos momentos, então não poderia perder de fazer um ensaio de gestante, né, que foi um momento tão maravilhoso, assim, então eu fiquei muito feliz. Eu tive uma gestação que foi um sonho, né? Foi muito sonhado, então eu queria, assim, deixar o registro de todas as etapas. Deixa aqui como sugestão, né? Faça para você ter esses registros depois, né? Vai ser muito gostoso recordar, né, a barriga ali, esse momento tão lindo. Tem muito de ter feito, gostei de ter feito antes, né? Vou enfatizar aqui de novo, porque foram cerca de 4 horas de ensaio, então é bastante tempo, né? Então eu gostei de ter feito ali, foi feito com 7 meses. Então deixa aqui a minha indicação, faça o seu ensaio de gestante e guarde aí memórias, né, para o futuro. Falando então de exames do terceiro trimestre. Então no terceiro trimestre, né, também você continua fazendo ultrassom. Então, para ver, né, se tá tudo certinho com o bebê, batimentos cardíacos, o tamanho, o peso, né, você vai acompanhando ali o percentil do bebê. No meu caso, o percentil deu alto, né, o percentil da Mariana. E aí eu tive que repetir, né, pra gente descartar uma diabetes gestacional, eu tive que repetir o exame da curva glicêmica. Então, ali com quase 9 meses, eu repeti o exame e deu tudo normal, então confirmamos, né, que era realmente só o percentil alto mesmo. Outro exame que faz ali no terceiro trimestre é o exame do cotonete, que muitas pessoas falam, né, que é o pior exame ali da gravidez. Eu particularmente acho que o pior exame é o da curva glicêmica, né, porque você fica bastante tempo de jejum, e aí você tem que beber o líquido em jejum, fazer o exame de sangue de hora em hora, então é um exame bem longo. Agora, o exame do cotonete é algo que você fica ali um pouquinho desconfortável antes de fazer o exame, mas na hora é tão rápido que quando você vai ver, já fez o exame e bola pra frente. O outro exame que é feito no terceiro trimestre é o ecocardiograma, que é um exame específico do coração. Então, vê tudo ali relacionado ao coração do bebê. E é importante se atentar porque tem as semanas, a janela de semanas que você tem que fazer cada exame. Então, esse do ecocardiograma também, se eu não me engano, é até 32 semanas que você tem que fazer esse exame. Então, tem que se atentar direitinho, né? Eu, assim que recebi a guia, o pedido, né, já entrava em contato com o laboratório e já agendava, porque alguns exames são bem requisitados a agenda, sabe? Então, da curva glicêmica é um deles. Então, você pega para agendar, tem sempre bem mais para frente a agenda. Bem dificilmente vai ter para uma data próxima. Então, é bem importante a gente se antecipar também em relação aos agendamentos dos exames.
E por último, o exame que é feito ali bem na reta final, né? Que você vai fazendo ali cada vez com mais frequência, né? Vai diminuindo a janela de tempo, né? Então, eu lembro que eu já... no meu caso, eu já tive que fazer de 48 horas, né? Então, a cada 2 dias, eu fazia, que é o exame cardiotografia, que é mais conhecido como cardiotoco. Então, é aquele exame, né, que tem um elástico e aí tem um aparelho que fica na sua barriga. E ali ele fica acompanhando todos os batimentos cardíacos do bebê, consegue pegar também se você tiver alguma contração de treinamento. Então, esse exame é o que é, assim, feito ali na reta final mesmo. E aí, conforme, né, você vai chegando ali nas 40... Eu acredito que se você tiver entre 39 e 40 semanas, tem que fazer todos os dias para acompanhar o bebê. Então, eu fiz até 38 semanas, né, eu tive ela com exatos 39 semanas. Então, até 38 semanas eu fiz a cada 2 dias. Então, esses são os exames do terceiro trimestre. Falando em eventos, né, no terceiro trimestre eu fiz um chá de bebê. Nós ganhamos também, né, chá de bebê. Então, foram aqui os últimos vídeos do canal. Se você não conferiu, já terminando esse vídeo aqui, já corre lá e já vê que eu deixei aqui um pouquinho, né, de como que foi. E de festa também nós fomos em casamento, teve o casamento da minha amiga Camila. Eu fui na festa de final de ano da empresa, então já estava no terceiro trimestre com um barrigão. Teve festas ali de final de ano, né? Então Natal, Ano Novo. Então o terceiro trimestre foi bem agitado. Nós terminamos ali de fazer um enxoval da bebê. Fazer as compras, né? Começamos a lavar as roupinhas, então deixar ali tudo, o quartinho já estava pronto, então focando mais na parte de decoração e tudo que eu pudesse antecipar, eu já fui deixando pronto ali antes, né? Então não queria deixar nada para a última hora. Então o terceiro trimestre foi um trimestre que a gente aproveitou bastante, né? Então nós fomos pra praia também, então aproveitamos um final de semana ali em Caraguatatuba e foi bem gostoso, né? Então foi um período que eu aproveitei para deixar, né, tudo prontinho e também aproveitar ali bastante. Então a gente saiu, né, consideravelmente, bastante encontros, bastante compromissos, a gente se divertiu bastante, né? Aproveitou para resolver muita coisa. Na reta final, a intenção era até ficar um pouco mais quietinha, né? Descansar, mas eu acabei fazendo isso bem lá pro final mesmo, né? Então a gente acabou saindo bastante. E agora falando sobre alguns sintomas que eu tive aqui do terceiro trimestre. Então, no terceiro trimestre, o bebê começa a mexer mais e mais e mais e mais, né? Então, inclusive nas consultas, a doutora falou que mexia menos, né? Porque tem menos espaço e aí não consegue sentir tanto o bebê, mas eu sentia bastante ela, assim, na reta final à noite, então de madrugada ela mexia bastante. Então, eu tenho aqui o registro, eu vou ver se eu deixo aqui no canal. Se eu deixo aqui no vídeo, eu vou ver se eu deixo aqui no vídeo alguns trechos dela mexendo. Então ela mexia bastante ainda no terceiro trimestre. E nos outros trimestres eu tava bem assustada, né? Então no terceiro trimestre diminuiu os sustos, bexiga cheia, né? Então grávida tá sempre indo no banheiro, né? Então era xixi toda hora. Cãibra, no terceiro trimestre eu comecei a sentir cãibra, então principalmente ali na parte da manhã, então na hora de esticar a perna, ali dava um pouquinho de cãibra, então foi um período que eu tive alguns episódios, né, de cãibra. Comecei a ter um pouquinho de queimação, né? Então eu não, na gestação eu não tive assim muita azia, mas no terceiro trimestre comecei a ter um pouquinho e geralmente era quando eu tava com fome. Então se passasse um pouquinho do horário de comer, ou então que já estivesse se aproximando do horário, né, da refeição, começava a sentir ali um pouquinho de queimação, mas aí eu comia e aí já passava. Como eu falei, né, que teve as ondas de calor, então isso foi algo que
fez eu sentir bastante, né? Então, eu tive ali um barrigão, tô gravando esse vídeo depois, né? Então, estou vendo aqui as anotações e vocês que viram aí fotos e vídeos, viu que eu fiquei com a barriga enorme. Então, no calor eu senti bastante, né? Então, teve ali ondas de calor, além da gente ter passado ali por um período de verão, né? Então foi aonde eu tive ali dificuldade para dormir, então à noite era bem difícil dormir, porque o calor era assim num nível que eu nunca senti na vida, né? Era um calor que nada melhorava. Então dormia com ventilador, janela aberta, colocava balde de água do lado da cama para ver se trazia um pouco mais de umidade. E grávida sente mais calor mesmo, né? Então foi um ponto assim que foi o mais difícil, assim, da reta final, porque não dava para dormir, né? Então eu suava bastante à noite, então eu acordava, precisava trocar o pijama, porque era algo que me deixava realmente um pouco mais agoniada. E também na reta final eu comecei a sentir mais dor nos pés, então os pés começaram a ali sentir bastante, né? Então, como eu comentei que eu fiquei ali bem ativa, né? Saindo bastante, fazendo as coisas, então acabei sentindo ali bastante pé. Então era um cansaço que parecia que todo o cansaço ia pro pé, então fazia um pouquinho de coisa, tinha que sentar ali para descansar um pouco, porque o pé doía bastante. E comecei a sentir também dor na lombar, então na retinha final ali, então bem ali na reta final, comecei a sentir já um pouquinho de dor na lombar. Essa dor na lombar melhorou ali por volta das 35 semanas, e aí depois ela só voltou com quase 39 semanas. Entre 33 semanas e 34 teve bastante soluço, então a bebê soluçava bastante mesmo, era bem frequente, né? Dava pra sentir na barriga, então soluços aí bem frequente. A partir das 32 semanas eu comecei a ter bastante contração de treinamento. Então elas aconteciam ali quase que diariamente e era bem frequente. Então, contração de treinamento eu tive bastante ali no terceiro trimestre. E com 36 semanas foi quando eu comecei a sentir um cansaço assim mais pesado e dores, né? Então começou a dar mais dor na lombar, voltou, né, as dores na lombar. E com 37 semanas foi quando voltou, né, as contrações de treinamento ainda mais frequente, né, onde eu sentia várias vezes ao dia. E aí, com 37 semanas, foi quando o cansaço começou a vir mais pesado, veio ali as dor na lombar mais forte, né? Então, tava ali chegando já a hora, então foi um momento que eu comecei a sentir um pouco mais de azia, e o calor também aumentou, e as contrações de treinamento, que eu comecei a ter ali várias no dia, então começou a ser bem frequente. Então, com 37 semanas e 6 dias, quase ali 38, né? Eu comecei a sentir cólicas e comecei a sentir um pouquinho de dor na nuca. Então, ali começou já a ter alguns sintomas diferentes. E agora, falando sobre a reta final mesmo, né? Com 37 semanas foi quando eu comecei a sentir mais contração de treinamento. Então, eu sentia várias ali durante o dia. E aí, estou vendo aqui as minhas anotações, né? No dia 31/1, eu tinha 37 semanas, mais 6 dias. Eu comecei a sentir ali um pouquinho de dor na nuca e bastante contração de treinamento. E na semana seguinte foi, né? No dia 6 em específico, foi quando eu tive várias contrações de treinamento, dor na lombar e um pouco de cólica. E aí, isso foi no dia 6, né? No dia 7, dos sintomas, né, também voltei a ter bastante espinhas, né, então a minha pele ficou a gestação inteira bem limpinha, mas ali bem na reta final, comecei a ter as espinhas, então apareceu bastante. Pelo, comecei a ter bastante pelo, então na barriga, por exemplo, aquela linha também ficou bem escurinha assim na barriga, né, esqueci o nome que fala, mas teve essa diferença que eu percebi. E muita sede, muita sede. Então eu bebia bastante água, consequentemente ia bastante no banheiro, né?
E agora, falando sobre a reta final mesmo, né? Com 37 semanas começou a ser mais frequente, né? As contrações de treinamento. E foi aonde eu também comecei a sentir mais dor na lombar. Então voltou a dor, né? E ela ficou ali mais que diariamente, né? Bastante dor nas costas e um pouquinho de queimação também. Então era algo que ficava ali só no momento que eu tinha fome, né? Mas com 37 semanas começou a ser um pouquinho mais presente. Nada assim muito forte, mas era algo que eu sentia ali nessa semana em específico. No dia 6 eu comecei já a ter um pouquinho de cólica, aumentou um pouquinho mais a frequência das contrações de treinamento e também a dor na lombar. No dia 7 eu trabalhei também normalmente, eu trabalhei e tive bastante contração de treinamento nesse dia, foi assim, bem seguida. Mas como eu já vinha, né, tendo bastante essas contrações de treinamento, eu não suspeitei de nada. Trabalhei nesse dia até umas 19 horas, mas quando deu 10 horas da noite, essas contrações começaram a vir mais fortes. Começou a vir em um curto tempo, né, foi diminuindo esse intervalo e começou a ficar mais forte. Então, nesse momento, eu já comecei a olhar diferente, né, para essa situação. Já falei com a minha médica, ela pediu para eu ir monitorando, né, para ver se ela ia ritmar. E acabou que ela não tinha um ritmo certinho. Ela estava bem próxima uma da outra, mas não tinha um tipo de 5 em 5 minutos. Mas eu tive ali bastante contração das 10 horas da noite, tive a noite inteirinha, eu já não consegui dormir, porque elas eram muito próximas, apesar, ela espaçava um pouco, daqui a pouco ela ritmava e ficava mais curtinha. Então ficou assim a noite inteira e foi quando eu fui pro hospital no dia seguinte. Então, 6 horas da manhã, fomos lá pra maternidade para ver, né, se já tinha começado alguma dilatação, alguma coisa nesse sentido. E aí eu vou finalizar esse vídeo por aqui e vou deixar os detalhes, né, maiores no relato de parto, né? Então foi com 38 semanas que eu iniciei, né, o trabalho de parto. Tive ela com 39 semanas. No dia 7, eu estava ali com 38 semanas, né, que era uma quarta-feira. Na quinta-feira era o dia que eu virava a semana e foi quando ela nasceu. Então ela nasceu com 39 semanas. Então eu vou finalizar esse vídeo por aqui, que é o relato do terceiro trimestre. Então vou finalizar deixando aqui, né, uma mensagem de quão lindo que é gestação, né, gerar uma vida, é algo assim incrível, né, então foi uma realização de um sonho, né, era algo muito esperado, sonhado, tive uma gestação, graças a Deus, muito tranquila, tem sim seus sintomas, né, você tá ali gerando uma vida, né, então, claro que vai ter ali, vai pesar, né? Vai ter seus momentos assim, mas eu aproveitei cada minuto com muita gratidão. Eu achei que passou muito, muito, muito rápido, né? Então, todo mundo falava que o terceiro trimestre era o trimestre mais longo, né? Que dava a impressão que demorava para passar, justamente por conta disso, né? Porque a barriga tá mais pesada, mas assim, para mim passou muito rápido, né? Então eu fiquei extremamente feliz, fico muito feliz em lembrar de como que foi a gestação, né? Eu fui rodeada de muito amor, carinho, cada ultrassom que eu ia ver ela, escutar o coração, eu ficava muito emocionada, muito feliz. Então, assim, não tem nem palavras assim para falar, né, sobre essa fase, que foi uma fase da minha vida muito especial, né? Então eu não queria deixar de colocar aqui o terceiro trimestre, né, porque foi finalizando, né, esse ciclo. E hoje, então, mais sem palavras ainda, né, por ter elas no braço, por esse amor que é gigante, que é assim, difícil colocar em palavras, né? Então é a fase muito gostosa, tô vivendo momentos maravilhosos ao lado da nossa princesa. Então, se você tá vendo o vídeo porque você tá gravidinha, vai passar, né? Se estiver tendo muitos sintomas, muito enjoo,
Isso passa, né? E logo mais você vai viver momentos maravilhosos e vai valer a pena. Pode ter certeza que vai valer muito, muito, muito a pena. Você que está tentando na hora certa, vai dar certo, né? Tem um tempo certo para todas as coisas. Então, não se preocupe, porque é um momento divino, né, gente? Não tem explicação. Deus é muito perfeito, né? Gerar, né? Você vê no primeiro ultrassom é só um pontinho, né? Já bate o coração. Você vai vendo ali a evolução de cada órgão crescendo, né? Então, assim, é algo inexplicável, divino mesmo, né? Deus é maravilhoso, é perfeito e Ele é bom em todo o tempo. Nunca se esqueça disso, tá bom? Deus tá sempre no controle de toda situação. Então Deus é perfeito demais, né, gente? Então a gente na correria do dia a dia acaba não parando para perceber, mas na gravidez eu fiquei assim vendo cada detalhe, assim vendo como é maravilhoso, sabe? Ver o desenvolvimento a cada semana vai mudando muita coisa e esse foi o vídeo de hoje, já falei bastante aqui, né? Acabou que ele ficou bem longo e o próximo vídeo vai ser o vídeo que nós fizemos do nascimento da Mariana e na sequência o relato de parto. Então vamos lá, não se esqueça de se inscrever no canal, estamos aí rumo a 1000 inscritos, deixe seu like e deixe um comentário. Até a próxima, tchau!